Boa tarde, pessoal. Eu sou a Milene. Hoje eu vou dar início à apresentação sobre intoxicação por ureia em bovinos. O grupo é composto pela Isabela, por mim, pela Sara e pela Vitória. A intoxicação, ela representa um dos principais desafios na alimentação de animais em sistemas de produção intensiva, onde o produtor ele busca melhorar a produção de carne ou até mesmo de leite, realizando a troca de proteína convencional pela ureia, onde o custo-benefício irá ficar muito menor. Porém, se o produtor não realizar um acompanhamento com um veterinário ou não tiver uma instrução especializada, o risco de intoxicação é muito grande. A ureia é uma composição orgânica rica em nitrogênio não proteico, que, quando utilizado nas dietas nutricionais dos ruminantes, principalmente os bovinos, ela estimula o crescimento das ureases, enzimas que são responsáveis por converter o nitrogênio contido na ureia em proteínas microbianas. Essas proteínas, elas são as principais fontes de aminoácidos para os ruminantes. Falando sobre os mecanismos de intoxicação, como a ureia ela é metabolizada. Os ruminantes eles possuem uma característica única que é a capacidade de transformar o nitrogênio não proteico, como a ureia, em proteína utilizável. Isso ocorre devido no rumen ter bactérias, fungos e protozoários que vão utilizar esse nitrogênio juntamente com carboidratos para sintetizar aminoácidos e por conseguinte, vão produzir proteínas microbianas. E conforme esses micro-organismos eles se multiplicam e morrem, eles vão passar para o estômago, onde eles vão ser digeridos. Após essa digestão, eles vão passar para o intestino delgado para serem absorvidos. Aqui, o organismo ele vai absorver o que precisa e, no grau de intoxicação, vai ser absorvido além do necessário. E tem alguns fatores que vão influenciar, como a velocidade da ingestão, o pH do rumen e o grau de adaptação desse animal. Alguns sintomas, eles começam a surgir a partir de 20 minutos após a intoxicação, onde os animais eles podem estar apáticos e debilitados, bem como alguns sintomas clínicos, como a salivação excessiva, respiração acelerada, mugidos altos, micção e defecção frequentes, podem ocorrer. Além desses, também podem ocorrer o enrijecimento dos membros anteriores, uma dor abdominal intensa e convulsões. Em graus severos e muito graves da intoxicação, vai levar esses animais a óbito. A diferença entre uma intoxicação aguda e uma intoxicação crônica é que, na aguda, os sintomas vão surgir após minutos ou horas, enquanto a crônica, o surgimento dos sintomas vai acontecer após meses da exposição. E identificar isso de forma precoce é de suma importância para realizar uma identificação de forma mais imediata, para evitar alguns danos irreversíveis na vida do animal. Bom, eu me chamo Isabela e hoje eu vou estar aqui falando sobre o diagnóstico na intoxicação por ureia em bovinos. Antes de começar a falar sobre esse diagnóstico, né, a gente já deixa claro que os sintomas apresentados na intoxicação por ureia, eles são sintomas comuns em vários outros tipos de doença. Então, desde já, esse diagnóstico é um diagnóstico muito difícil. Nesse caso, né, o veterinário ele deve avaliar a temperatura corporal, sinais urinários, sinais digestivos, neurológicos, musculares e circulatórios desse animal. Além disso, ele pode ali observar os possíveis indicadores da possibilidade de intoxicação causados por plantas, por produtos químicos ou materiais diversos. Como a gente falou que é um diagnóstico complicado, o veterinário pode recorrer também aos exames, os exames laboratoriais complementares, e esses exames, eles têm como exemplo a hemogasometria, o hemograma, e eles frisam detectar os níveis elevados de amônia no líquido ruminal e no plasma, e os altos valores de pH no rumen. E diante disso, a confirmação da intoxicação por ureia, ela se dá pela confirmação das dosagens altas de amônia no sangue. O tratamento ele vem com medidas de suporte. O
o meio de infusão ruminal de ácido acético, que a gente conhece como vinagre. Então, esse vinagre ele vai ter como função reduzir o pH do rumen e vai converter a amônia em um áion amônio, que no caso é uma forma menos absorvível pelo organismo. Também temos a infusão de água gelada. Essa água ela é recomendada porque a sua administração ela vai diminuir a temperatura do rumen e vai diluir o meio ruminal reagente, o que vai retardar a atividade da urease. Caso esses sinais clínicos reapareçam, essa atividade ela pode sim ser repetida. O tratamento ele também inclui a fluidoterapia, que é a solução salina isotônica, que são os soros. Esses soros, eles vêm para corrigir a desidratação. E além disso, pode ser utilizada a administração intravenosa de soluções de glucanoto de cálcio e magnésio. Eles vão aliviar ali as convulsões tetânicas. E essas convulsões, elas também podem ser controladas por agentes anestésicos injetáveis. Aí, em casos de animais gravemente afetados, a remoção do conteúdo ruminal, ela pode ser necessária. Agora eu deixo com a Sara. Bom, como a Isabela falou, meu nome é Sara, e hoje eu vou falar sobre a prevenção da intoxicação por ureia em bovinos. Esse assunto é muito importante porque a ureia é uma fonte de nitrogênio que ajuda na alimentação, mas se for usada de uma forma inadequada, pode ser prejudicial à saúde dos animais, ao animal. Primeiro, é fundamental introduzir a ureia gradualmente, de pouquinho em pouquinho. Os bovinos precisam se adaptar ao consumo e as mudanças bruscas podem causar intoxicação. E também é essencial misturar bem a ureia na ração, garantindo que ela seja distribuída de uma forma uniforme e evitando que algum animal consuma uma quantidade excessiva. Caso ele consuma, ele pode ter uma intoxicação, às vezes até levar o animal a óbito. Um ponto crucial também é nunca oferecer a ureia pura. Ela deve ser sempre bem misturada, a ração ou algum grão, algum grão. Também é importante respeitar o limite recomendado, pois cada animal tem uma capacidade máxima de absorção segura. Outra medida preventiva é fornecer a ureia junto com fontes de energia, como carboidratos, que ajudam na utilização correta do nitrogênio. Evitar que o animal esteja em jejum também é essencial, já que o consumo em jejum aumenta o risco de intoxicação. Garantir acesso à água limpa é fundamental para a saúde e a digestão adequada. E sempre que possível, usar ureia protegida, que é uma forma de ureia que libera nitrogênio de uma maneira mais lenta, mais devagar, diminuindo o risco de intoxicação. Bom, para que todos possam compreender as informações apresentadas ao decorrer desse vídeo, é de extrema importância a gente explicar sobre o metabolismo ruminal dessa ureia. O que acontece quando essa ureia adentra dentro do ambiente ruminal? O ambiente ruminal ele é aquoso, então essa ureia reage com a água e a enzima urease, também presente no meio ruminal, vai ter como resultado a formação de moléculas de amônia, que é o NH3. E como o rumen está cheio de H+, por ser levemente ácido, essas moléculas de NH3 elas vão ser transformadas em amônio, que é o NH4. E os micro-organismos ruminais eles vão utilizar o amônio. A maioria do nitrogênio usado por esses micro-organismos vão estar na forma de amônio e não amônia. A diferença entre esses dois ele se dá pela amônia ser básica, ou seja, o NH3 ele é básico. Já o amônio, o NH4, ele é semiácido. Então, o acúmulo de NH3 ele vai fazer com que o pH ruminal suba e o animal tenha um quadro de alcalose ruminal e, consequentemente, de alcalose metabólica. O que acontece quando o animal se intoxica por ureia é que quando são oferecidas altas quantidades de ureia, há uma grande transformação de ureia em amônia. E por esse excesso de amônia, o pH do rumen sobe. E aí, com o pH alto, já básico, falta o H+ no meio ruminal, para se ligar a essa amônia. Então ela começa a sobrar no meio ruminal, em forma de NH3. Esse NH3 ele passa muito mais fácil pela parede do rumen do que o NH4. Então a permeabilidade da parede ruminal ao NH3 é maior comparado ao NH4. E esse excesso de amônia vai para o fígado e vai causar todo esse quadro de intoxicação por conta dos níveis exagerados de ureia. Então a gente pode concluir que desse modo a ureia ela pode ser uma fonte de proteína economicamente vantajosa na dieta dos bovinos se ela for inclusa corretamente. O uso ele quer um manejo muito rigoroso e com um período de adaptação gradual.
e a orientação profissional, para evitar intoxicações e garantir os resultados produtivos, né? Quando essa ureia é utilizada corretamente, ela pode melhorar a digestão de fibras, aumentar o ganho de peso e ser útil durante os períodos de escassez de pastagem, além de reduzir os custos da ração, né? Obrigada!